Boa tarde, terça-feira, 12h15. É uma alegria muito grande, quero pedir licença para entrar na sua casa nessa tarde com o nosso culto Portas Abertas, da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte Online. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você aqui. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em obras, você que está em reforma, você que tem deixado o Espírito Santo de Deus fazer uma grande obra de transformação na sua vida. E eu louvo a Deus por nós estarmos juntos nessa tarde. Você aí na sua casa está num lugar sagrado. O que torna o lugar sagrado não são os prédios, as construções, os bancos, mas é a presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Então esse lugar que você está essa tarde, na sua casa, com a sua família, é um lugar sagrado. Eu quero convidar você a chamar toda a sua família para participar desse culto Portas Abertas da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser um momento especial para a sua vida, e nós queremos entregar todos os atos desse culto ao Senhor, para que o Senhor possa glorificar o seu nome através desse culto que vamos celebrar ao Senhor nessa hora. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, amém. E eu quero convidar você a louvar o Senhor junto conosco nessa hora, com alegria no seu coração. Louvar em espírito e em verdade ao Senhor, nesses momentos especiais de adoração. E depois também vamos ter a ministração da palavra para o seu coração nessa tarde. Deus te abençoe, louve ao Senhor conosco nessa hora. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso lar, em nossos corações. Santo Espírito de Deus. Oh. Deus, Tu és bem-vindo aqui nos nossos corações. Não é nada igual, não é nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi Tuas doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, Santo Espírito, bem-vindo Tua presença, vamos provar Tua glória, bondade.
Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Senhor, nós clamamos pela presença do Teu Espírito aqui conosco, nessa tarde de terça-feira, Senhor. Que o Senhor possa agora estar em cada lar, Senhor, onde essa palavra está chegando nessa tarde, Senhor. Em cada coração, Senhor. Essa palavra que vai ser lida, essa meditação que vai ser feita, Deus, que ela possa completar no coração de cada um através da obra do Teu Espírito Santo, Pai. Tua palavra não volta vazia, então que ela faça o propósito, cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nessa tarde. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, aleluia. Você que está em casa acompanhando o nosso culto hoje, portas abertas, na terça-feira à tarde, eu queria te convidar para abrir sua Bíblia em Gênesis 22, se você tem sua Bíblia aí, seu tablet, seu celular ou mesmo a Bíblia impressa. E vou ler aqui alguns versículos de Gênesis 22. Diz a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, eu lhe respondeu, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, que a amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha, o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de onde, bem distante. Então disse a seus servos: espera aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até no alto daquele monte, e voltaremos depois de adorar. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Abraão chegou no alto daquele monte e ainda caminhavam, seu filho disse para ele: meu pai, temos aqui a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão respondeu ao seu filho: Deus proverá para si o meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu próprio filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão contra o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto naquele lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar de: o Senhor proverá. Glória a Deus, aleluia. E eu queria começar essa mensagem de hoje, à tarde, perguntando a você: em quem você tem depositado a sua esperança nesses momentos de pandemias? Em quem você tem depositado a sua fé? De quem você tem dependido em relação à provisão nesses momentos de coronavírus? E certamente esse tempo é um tempo de reflexão, e é um tempo também de questionamentos, muitas vezes, que nós fazemos a nós mesmos. E eu tenho feito isso muito durante esse tempo de isolamento social. E eu tenho me perguntado e refletido sobre a vida cristã. E uma das conclusões que eu tenho chegado é que a nossa vida, ela é uma terra de montanhas e de vales. A nossa vida é uma vida cristã, é uma terra de montanhas e de vales. O próprio Salomão já tinha previsto isso lá em Cantares, quando ele escreveu: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e de colher, tempo de matar e curar, tempo de chorar e sorrir, de abraçar e afastar, e como eu tenho sentido falta dos abraços aqui da família da fé. Tempo de ganhar e perder, de amar e aborrecer, e tempo de guerra e de paz. Jesus também, nas suas últimas palavras aos seus discípulos, uma palavra de despedida, uma palavra de conforto, ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda mais Jesus completa a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
E alguém já disse uma vez que não tem como chegar à terra prometida sem passar pelo deserto. Deserto é uma escola da fé, onde Deus aplica provas, e muitas vezes as mais difíceis, sobre a nossa vida. E eu fico lembrando sobre provações, né? Eu lembro de uma colega minha lá da faculdade, quando eu entrei na escola, na universidade para estudar, havia uma jovem na nossa sala, aliás, nem era tão jovem assim, já tinha 65 anos, era bem idosa. E era uma mulher diarista. E ela entrou lá na PUC para estudar junto conosco, lá administração. Uma diarista aos 65 anos de idade. Então aquela mulher, por essas características, né, de lutar com muita dificuldade para poder se formar, e também pela idade dela, já 65 anos, ela se tornou uma pessoa muito querida entre todos nós. E sempre ela tinha muita dificuldade para pagar as mensalidades, para fazer o seu lanche na cantina, e também por causa da idade, às vezes tinha dificuldade de acompanhar todos os ensinos, né, os estudos. E sempre nós juntávamos lá um grupo grande da classe, lá eram 40 alunos, né? A gente juntava para ajudá-la na mensalidade, fazia vaquinha, né? Para ajudar a pagar a mensalidade, que ela era uma diarista. E também ajudava nos trabalhos de grupo, porque era já uma senhora com 75 anos de idade, 65 anos. E isso é uma coisa muito clara para nós, assim, a vida é um desafio constante para mim e para você. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, de montanhas e de vales. E Deus tem mesmo uma escola da fé, que nós temos que entrar, como aquela minha amiga Maria José se formou lá em administração, com quase 70 anos de idade. A vida, muitas vezes, para cada um de nós, é uma estrada de montanhas e uma estrada de vales. A vida é uma escola da fé. E essa passagem que nós lemos sobre a vida de Abraão, mostra que Abraão entrou nessa escola da fé de Deus aos 75 anos de idade. Nessa passagem que lemos, Abraão já possuía mais de 100 anos, desde a primeira vez que Deus falou com ele, aos 75 anos de idade. Agora Abraão, com mais de 100 anos já, Deus chama de novo Abraão à prova, para avaliar como que andava a fé do seu amigo, né, Abraão, o amigo de Deus. Para Deus, eu e você nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para lidar com novas realidades. O momento presente tem mostrado isso para nós. A vida das igrejas tem passado por uma grande transformação. Nós não temos podido reunir mais publicamente, presencialmente. Então as igrejas estão se reinventando na sua eclesiologia. Então para Deus nós nunca somos velhos demais para enfrentar desafios, novas batalhas e lidar com novas realidades. E Abraão é um exemplo disso. E aqui no capítulo 22 de Gênesis, Deus deixa pelo menos 3 grandes instruções para nós sermos aprovados, assim dizer, nessa escola da fé do Senhor. E a primeira instrução que Deus nos deixa é a seguinte: espere provações na sua vida. Espere provações na sua vida. Na escola da fé, periodicamente, nós passamos por provas. Igual numa universidade, que a cada 6 meses, você tem que enfrentar uma prova para passar para um outro período. E é uma forma, as provações, elas são uma forma de sabermos em que nível espiritual eu e você nos encontramos. Deus sabe, nós sabemos que a fé, ela é como um músculo, desenvolve com o exercício. E cada vez que nós exercitamos a nossa fé e somos vitoriosos, a nossa fé se torna mais robusta e mais firme no Senhor. E aqui, na vida de Abraão, a gente vê que ele passou pelo menos por 3 grandes provações de Deus. A primeira aprovação que Deus submeteu a Abraão nessa escola da fé foi a aprovação da visão. Deus chama Abraão e diz para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para uma nova terra que eu ainda vou te mostrar. E assim Deus testou a visão de Abraão. E Abraão, comprando a visão de Deus, enxergando à frente do seu tempo, Abraão comprou aquela visão e pegou a sua família, o seu sobrinho e saiu da sua terra para um lugar que ele nem ainda sabia que lugar era esse. E nessa primeira prova de Deus a Abraão, eu vou dizer assim que Abraão tirou uma nota boa, né? Ele largou sua família, sua parentela e foi para uma nova terra que Deus haveria de mostrar. E há uma segunda prova que
Deus submeteu a Abraão para mudar de período na escola da fé foi a prova de chamar Abraão aos 75 anos de idade, com a sua esposa estéril, 65 anos de idade, a esposa. E Deus fala com Abraão: vem para fora da sua tenda, olha as estrelas do céu, eu vou fazer da sua geração maior do que as estrelas do céu e do que as areias do mar. E a palavra de Deus diz que aquele homem velho de 75 anos, com uma esposa velha de 65 anos e estéril, a palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E eu diria que nessa prova da escola da fé de Abraão, essa segunda prova, ele tirou uma nota mediana, né? Porque 10 anos se passaram, a promessa não se cumpriu da chegada do filho. E aí a sua esposa deu a escrava para que Abraão tivesse um filho com ela. E desse relacionamento nasceu Ismael. Mas acontece que Ismael não era o filho da promessa. E Abraão e Sara tiveram que esperar mais 14 anos para que o filho da promessa nascesse. É que quando nós geramos Ismaéis na nossa vida, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. E eu espero em Deus que eu e você nunca geremos Ismaéis na nossa vida. Então, Deus faz algumas provas para nós durante essa escola da fé, para que a gente conheça em que nível está a nossa fé. Não necessariamente até para Deus nos conhecer, mas para nós mesmos nos conhecermos. Como anda o nível da nossa fé? Agora, nem sempre os sofrimentos são parte das provações de Deus. Muitos sofrimentos que nós enfrentamos na vida, eles são decorrências da própria natureza humana, né? Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós passamos por momentos difíceis, às vezes a divisão na família, alguém que se muda para um outro lugar, são coisas naturais da vida, são provas naturais da vida. Há um outro tipo de provação que nós passamos, de luta e dificuldade às vezes, que é em decorrência daquilo que nós semeamos. A palavra de Deus tem uma lei infalível, que é a lei da semeadura. E diz a palavra que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos na nossa vida. E muitas vezes, o que a vida nos devolve, é aquilo que ela encontra em cada um de nós. A roda da vida está girando, e aquilo com certeza que você está plantando, pode estar certo, que um dia vai te encontrar. E tem as provações também da escola da fé de Deus, como é o caso do texto que nós lemos aqui, e Deus estava provando a Abraão. Agora, fazendo um parêntese aqui, eu queria deixar um esclarecimento, né? Deus nunca tenta nenhum de nós. A palavra de Deus declara que Deus não nos tenta. As tentações, elas vêm da natureza humana. E às vezes o nosso inimigo usa essa tentação para se manifestar em nós. Deus prova a cada um de nós. Deus prova na sua escola da fé. E as tentações, muitas vezes, elas são meio padronizadas e nós e o diabo nos tenta mais ou menos em coisas parecidas. Agora, as provações de Deus, elas são muito individualizadas e elas são específicas para cada pessoa, de acordo com a fé que cada um já caminhou. Então, as tentações são meio padronizadas, mas as provações de Deus, elas vêm sob medida na nossa vida. Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa força. Essa é uma promessa da palavra de Deus, da própria natureza nossa e do próprio inimigo. E também Deus nunca levará cada um de nós a um lugar que Ele não possa nos sustentar. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã é um campo de batalha. E a primeira instrução de Deus para nós sermos aprovados na sua escola da fé é: espere por provações de Deus. Aliás, fique satisfeito até de ser aprovado por Deus, porque Deus está te chamando vitorioso nessas provações para um lugar mais alto no nível de relacionamento com Ele. Segunda instrução de Deus para nós, lido aqui nessa passagem, é: concentre-se nas promessas, não em explicações. Concentre-se nas promessas, não em explicações. A nossa fé é testada por Deus, para Deus ver até que nível que nós podemos suportar. E não há um crescimento verdadeiro na fé sem que a gente suporte coisas quase que insuportáveis. E espere passar por aquilo que aos nossos olhos às vezes até é impossível. Mas quando Deus age nas nossas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas vidas. Se você olhar para José na prisão, para Moisés no Mar Vermelho, para Daniel na caverna, para Davi na caverna, para Jesus no Calvário, a lição é sempre a mesma. Viva pelas promessas.
e não de explicações. Que é uma coisa mais difícil de entender do que Deus pedir agora a Abraão que sacrifique o seu filho no alto do Monte Moriá, o filho da velhice, o filho da promessa, o filho da aliança de uma geração futura abençoada em todas as nações da terra. Tem algo que seja menos compreensível do que isso? Mas Deus testou Abraão dessa forma. Deus tem os motivos dele, pelos quais ele gosta de nos testar. Para nós crescermos na fé, 1 Pedro fala sobre isso, para aperfeiçoar o nosso caráter, Tiago fala sobre isso, e muitas vezes para nos proteger do pecado. Também, 2 Coríntios, Paulo escreve à igreja sobre isso. Pedir a Deus explicações para nós entendermos as situações da vida, muitas vezes mostra que nós não conhecemos a nós mesmos, e muito menos conhecemos a Deus, que está sob controle, e tem o controle de toda a nossa vida. Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu pela fé. Ele sabia que Deus não contrariaria as suas promessas sobre a sua vida. E ainda que ele executasse o seu filho ali no alto daquele altar, Deus com certeza poderia ressuscitar o seu filho. E Abraão creu nisso, porque aquele era o filho da promessa. A fé não exige explicações. A fé descansa na promessa de Deus. Então não viva por explicações, viva pela fé nas promessas de Deus. Esse é o segundo ensinamento. A fé, querido meu irmão, minha irmã que está nos assistindo aí na sua casa, a fé não faz sentido. Não faz nenhum sentido Abraão sacrificar seu filho no alto daquele monte. A fé não faz sentido. Ela faz os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. E a última ensinamento, terminando essa mensagem de Deus aqui, em Gênesis 22, para nós, é que quando Abraão subiu ali no alto daquele monte para sacrificar o seu filho, ele confiava que Deus supriria todas as suas necessidades. E eu comecei a mensagem perguntando a você, onde está depositada hoje a sua fé? Em quem você tem alicerçado a sua confiança? Abraão tinha sua confiança alicerçada em Deus. Em tempo de pandemia, em tempo de negócios fechados, empregos sendo perdidos, dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, em quem você tem confiado a sua fé, depositado a sua fé e a sua esperança. E aqui, Deus nos traz alguns ensinamentos sobre a sua provisão sobre a nossa vida, e eu quero terminar com isso. A primeira coisa é que Deus supre as nossas necessidades no lugar indicado por Ele. Então significa que quando nós andamos nos caminhos de Deus, na presença de Deus, direcionados por Deus, Deus não nos deixa padecer necessidade. Isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Abraão estava no lugar certo, no alto do Monte Moriá, onde Deus havia indicado, para que ali Deus suprisse a sua necessidade. E quando ele estava para sacrificar o seu filho, aparece lá o cordeiro com os chifres presos naqueles arbustos. Deus supriu a necessidade de Abraão, porque Abraão estava no lugar determinado por Deus. Ande com sua vida dentro dos propósitos de Deus. Ande com sua vida nos caminhos de Deus. E Deus promete suprir todas as suas necessidades. A segunda coisa é que, outro ensinamento é que Deus supre a nossa necessidade no momento determinado por Ele, nem antes e nem depois. Deus não retarda suas bênçãos, nem antecipa os seus favores. Abraão teve a sua necessidade suprida ali no alto daquele monte, exatamente no momento que ele precisava. Então nós não precisamos ficar ansiosos sobre as coisas da nossa vida. Deus vai suprir, mas Deus vai suprir no tempo oportuno e no tempo determinado por Ele. Isso é a graça de Deus. A terceira coisa, Deus supre as nossas necessidades, conforme nós precisamos e não conforme nós queremos. A única coisa que Abraão precisava naquele momento era um cordeiro com seus chifres presos naquele arbusto. E foi exatamente isso que Deus deu a Abraão. Um cordeiro. Deus não deu ele um rebanho, Deus não deu ele uma manada. No alto daquele monte, Deus deu a ele um cordeiro. E era a única necessidade de Abraão naquele momento. E Deus mandou aquele cordeiro para suprir a sua necessidade e não precisar sacrificar seu próprio filho. E terminando, Deus supre as nossas necessidades quando Ele tem a primazia
nas nossas vidas. A promessa de Deus nos concede é que tudo aquilo que necessitamos nós obteremos. Quando eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. Então eu queria terminar com isso, deixando esses ensinamentos para você. 3 grandes ensinamentos em cima dessa passagem de Deus pedindo a Abraão para sacrificar o seu filho da velhice, seu filho amado e o seu filho da promessa. E a primeira grande lição é: a vida é feita de provações. A nossa vida cristã é uma jornada de montanhas e de vales. E você pode ter certeza que ao longo da sua caminhada, na escola da fé, Deus vai aplicar algumas provas para que a gente possa subir de nível, mudar de período e experimentar uma maior intimidade com Deus. A segunda coisa que está declarado aqui na palavra de Deus e que é uma esperança para cada um de nós, é que eu e você precisamos aprender, em qualquer situação da nossa vida, a nos concentrarmos nas promessas e não nas explicações de Deus. Muitas vezes as provações não fazem sentido para nós, mas as promessas de Deus fazem sentido e nós precisamos tomar posse de cada uma delas para a nossa vida. E a última coisa, terminando, dependa da provisão de Deus. E Deus vai provisionar, vai suprir sua necessidade. Quando você estiver no lugar indicado por Ele, andando no seu caminho, Deus vai suprir sua necessidade quando você precisar, nem antes e nem depois. Deus vai suprir a sua necessidade naquilo que você precisa, não mais e não menos. E Deus vai suprir a sua necessidade quando você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que nesse período de pandemia, que nesse período de coronavírus, que nesse período de isolamento social, eu e você possamos viver uma vida na dependência de Deus. Tenha certeza no seu coração essa tarde de terça-feira, que as mãos de Deus estão estendidas sobre a sua casa e sobre a sua família. Os ouvidos de Deus não estão surdos às suas orações, e nem os olhos de Deus cegos, que não possa ver o seu lamento, o seu clamor e a necessidade da sua vida. Creia no Senhor, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará na sua vida. Nós vamos louvar o Senhor agora com um cântico de louvor, de oração, de adoração ao Senhor. Dependa da provisão de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir, sim. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos vão Ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, Deus. Aleluia, Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, no nosso coração. E nós declaramos nessa tarde de terça-feira que o Senhor é um Deus de promessas. E que nós precisamos firmar, não em explicações, mas nas promessas de Deus para a nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a entender os momentos de provações que o Senhor coloca sobre nós, para que nós possamos crescer na nossa fé e alcançar um estágio maior de intimidade e de perseverança com o Senhor. Pai, ajuda-nos a entender que as nossas vidas é uma caminhada de vales e montanhas, Senhor. Que às vezes nós vamos estar nas montanhas glorificando o Teu nome e alegres, mas às vezes nós vamos estar no vale também, Senhor. Que não há como chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. Mas nos dá força, Deus, para passarmos pelos desertos da nossa vida, para nós caminharmos fortalecidos no Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, que as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. E, ó Deus, por último, ajuda-nos a entender que nós precisamos viver na dependência do Senhor. Hoje, Deus, nossos braços são fracos, nossas pernas são fracas, nossos caminhos são torpes, Senhor, são caminhos, ó Deus, desvirtuados, Senhor, mas nós queremos andar na Tua presença. Nós queremos que o Senhor aplane os nossos caminhos, direcione o nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor e entregar a nossa vida para o Senhor, na certeza de que o mais o Senhor fará. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Glorificamos o Teu nome nessa tarde, para a honra e glória do Teu nome. E abençoamos o Teu povo, cada casa, Senhor, onde essa palavra está chegando nessa tarde. Nós abençoamos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queria convidar a nossa irmã Neide para estar conosco, trazendo uma palavra de orientação para a igreja e para as pessoas. A paz do Senhor, querido. Nós queremos nessa tarde declarar sobre a sua vida que essa palavra possa realmente frutificar. Mas muito mais do que frutificar, amado, que você possa também ser um evangelista online. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, fazer com que essa palavra ela chegue em outros locais. Então, nós estamos hoje preocupados com o que realmente é relevante. Então, seja relevante. Para isso, que você faça com a gente os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificação, para que você possa receber essas palavras e possa encaminhar para outras pessoas. Às vezes você tem até vergonha de falar do Evangelho do Senhor, mas você pode encaminhar essa mensagem para uma pessoa que precisa. Quando nós falamos de necessidade, nós temos também que pensar que a oração, ela é o sustento de todo o trabalho. Mas nós queremos que você vá mais além do que isso. Que você ore, que você oferte, que você, em nome de Jesus, seja dizimista e que você seja um doador. Então, ore conosco, mas também seja relevante através das atitudes que você pode ter. Então, para isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar na tela do seu computador, do seu celular aí, os dados bancários da nossa igreja, onde você pode fazer a transferência ou um depósito, né, em qualquer agência bancária. Você também pode receber uma forma bem tranquila de fazer essa oferta através do aplicativo PicPay, que vai também aparecer depois aí na sua tela, onde você vai conseguir baixar esse aplicativo e fazer com que você gere um boleto no nome da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte e você, no caso, receba aí esse boleto para que você possa fazer o pagamento, seja da sua oferta, seja no caso do seu dízimo. E é em nome de Jesus, querido, que você possa fazer isso de uma maneira muito generosa, que o seu coração possa arder nesse sentido. E nós estamos te convocando. Vamos montar cesta básica para várias pessoas. Então, o Ministério de Ação Social da igreja, ela conta com a sua contribuição. Então, você pode trazer aqui na igreja, né, na quarta-feira à tarde, ou na sexta-feira à noite, ou até mesmo no domingo, as suas ofertas, né, seja
haja arroz, feijão. Vamos montar junto com o Ministério de Ação Social cestas básicas para que a gente possa entregar para as famílias que precisam. Também nessa tela tem aí o plantão da tesouraria. Então, se você que quer ofertar ao Senhor e quer entregar o seu dízimo ou fazer essa doação, você pode ligar para esse número e pedir que a tesoureira da igreja vá ter sua residência para receber também essa oferta em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, Deus. Vamos terminar o nosso culto com a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Que a bênção de Jesus, aquele que entregou a sua vida naquela cruz por nós, derramando o seu sangue ali, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje, para sempre, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre sua esposa, seu marido, seus filhos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor.